18 de novembro de 2017. O estudo desta semana, a Paraxá, tem como título Toldot, que significa gerações. As leituras bíblicas se encontram em Gênesis 25, 19 até 28, 9, Malaquias 1, verso 1 até o 2, 7 e Romanos 9, 6 a 13. Gênesis 25, de 19 a 34. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou, faminto, voltando do campo. Pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de irmão mais velho, ou de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantando-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. O estudo desta semana é também muito interessante e trata de Isaque, Jacó e Esaú. O foco principal desse estudo está na sutileza que Jacó usou para usurpar as bênçãos de seu irmão Esaú. Independente do fato de Esaú não ser merecedor das bênçãos, a atitude de Jacó lhe custou muitas dores por aproximadamente 20 anos de sua vida. Foi condenado a trabalhar duramente na casa de seu sogro Labão, sendo humilhado várias vezes, onde teve que aprender o conceito bíblico de midá keneged midá, que significa virtude em contrapartida à virtude, que eu prefiro usar semeadura e colheita. Ou, como tenho falado em paraxás anteriores, a legalidade. Inclusive falei 2 atrás. A justiça divina é implacável nesse sentido. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Está em Gálatas 6:7. Estudiosos comentam que o fato da Bíblia relatar a respeito da disputa dentro do ventre da mãe e o fato de Rebeca buscar o Eterno, Gênesis 25, 22 e 23, e a própria resposta do Eterno Deus, mostra que algo muito significativo iria acontecer com aqueles 2 irmãos. 2 nações nasceriam e seriam antagônicas. Uma representando a geração da promessa espiritual, a outra a geração carnal, rebelião, que iriam enfrentar-se por gerações que se seguiriam. Mesmo Jacó, sendo o escolhido, as armas humanas que ele usou trouxeram-lhe consequências terríveis em sua vida. A Bíblia nunca aprova a deslealdade e o patriarca precisou vivenciar todo o drama que causou ao seu irmão. Em todos os momentos que seu sogro o lesava, desde a entrega da filha Léa antes da filha Raquel, não respeitando o combinado, Labão responde cinicamente: não se faz assim em nosso lugar. Gênesis 29 e 26. Faz com que Jacó lembre-se do seu passado e que precisaria ser restaurado para poder cumprir seu propósito geracional.
Em Gênesis 27, 22 diz: Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. A voz simboliza a própria palavra de Deus e as mãos simboliza a própria ação. Não pode haver uma dicotomia entre a mensagem e a prática, entre o carisma e o caráter. Jacó teve que aprender de uma forma dolorosa, mas isso falaremos em estudos futuros. Gerações é o tema desta paraxá, Toledote ou Toldote. Gosto muito de pensar a respeito disto. Deus é um Deus geracional. Sou responsável por minha geração. Você é responsável por sua geração. E eu prestarei, você prestará contas um dia diante do grande juiz do universo. Em Malaquias capítulo 1, de 2 a 4, diz assim: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Pode construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Nesta passagem escrita pelo profeta Malaquias, vemos como são sérias as consequências da desobediência. Deus, ao falar com o povo, ele cita o exemplo de Esaú e Jacó e o fato da desobediência de Esaú. O verso 3 e 4 vou repetir. Mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Como igreja de Yeshua, temos uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento do plano divino, do estabelecimento do reino eterno sobre a terra. Muitos chamados cristãos não têm a menor percepção do que vem a ser uma vida espiritual com um propósito. Vive a religião morta em busca apenas de solução de seus problemas pessoais ou atrás de promessas de riqueza e conquistas materiais. Eu creio que o eterno Deus está levantando uma geração de remanescentes fiéis que estarão prontos para enfrentar os desafios para este tempo. Voltemos agora para o texto bíblico, Romanos 9, de 6 a 13. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O chamado divino é um privilégio inimaginável e incompreensível ao ser humano. Como entender? Como a gente entender isso? Talvez o exemplo de Yeshua com relação a Lázaro, o homem morto, quando o mestre dá um brado, Lázaro, vem para fora. Lázaro é o homem morto. Lázaro é você. Lázaro sou eu. É o Senhor chamando. Quando você foi chamado, você era um homem morto espiritualmente.
As suas boas obras não valiam nada, a sua religião não valia nada, tudo o que você tinha feito não valia nada, teu esforço não valia nada, você era morto. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estavam separados da glória de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então eu gosto de ver essa imagem, Lázaro, morto, e o Senhor Jesus, Lázaro, vem para a vida, vem para fora, como chamou você, como chamou a mim. Após voltar à vida, Lázaro passou a ser perseguido também, você sabe disso, né? Por causa de Jesus Cristo e o milagre da ressurreição. Creio que como geração bendita do Senhor, também temos um testemunho a dar a esta geração. Eu costumo dizer em meus estudos e mensagens que nós não fomos chamados para evangelizar, nós fomos chamados para testemunhar. Ontem mesmo pregando, falei isso à igreja, que todos os textos falam, testemunhou de Jesus. Quando Jesus fala para Paulo, depois de Paulo passar aquela situação horrível na prisão, depois de Paulo ter testemunhado, Jesus diz, olha, você testemunhou em Jerusalém, da mesma maneira que você testemunhou do meu nome em Jerusalém, eu quero que você testemunhe também da mesma maneira em Roma. E depois vai falar aqueles que foram mortos por causa do testemunho de Jesus. Então a palavra é testemunhar. Testemunhar para a tua presente geração. Que o eterno Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dê a oportunidade de sermos úteis nestes tempos difíceis que estamos vivendo. Shabbat Shalom. Deus te abençoe, querido.